Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santíssimo Sacramento do altar, renovamos o nosso ato de fé, crendo que o Senhor está presente neste sacramento de amor, doando sua presença a cada um de nós, e nós, com um ato de fé, amor, respondemos generosamente a esta bondade divina em nosso favor. Iluminai, Senhor, o nosso intelecto para conhecer a nossa fé. Inspirai a nossa vontade para acatar e obedecer sempre os vossos desígnios. Assim, queremos nesta noite, meditando os mistérios da nossa fé, robustecer cada vez mais as nossas almas, em vista de aprofundar a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, seu glorioso e bendito esposo São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos falando acerca da pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E no último encontro de catequese nós vimos a respeito da morte de nosso Senhor e a sua crucifixão. E que os judeus não são responsáveis pela morte de Jesus coletivamente, mas há outras implicações também para a morte de nosso Senhor. Inclusive, nós somos responsáveis pela morte de Jesus, porque todos os pecadores, portanto, são autores da paixão de Cristo. Então, pesa sobre nós a responsabilidade de que o suplício de Cristo na cruz foi ocasionado também pelos nossos pecados. Talvez hoje a gente já consiga fugir das grandes ocasiões de pecado por ter adquirido uma maturidade da fé, mas isso não deve causar em nós uma espécie de soberba. É importante sempre nós recordarmos a nossa vida pregressa, a nossa vida antiga. Isso faz muito bem, sobretudo para que a gente possa então colocar a nossa vida sempre diante da misericórdia de Deus. Vamos continuar no nosso catecismo. Nós paramos então no número 599. Então nós estamos ainda, acho que esse já é o 6º encontro falando da pessoa de Jesus. Desde que nós iniciamos no catecismo, um comentário a respeito da pessoa de Jesus. Logo, nós temos consciência que, de fato, quando nós falamos de Jesus, sempre nós acabamos tendo muito mais conteúdo. Porque diferente das outras duas pessoas divinas, isto é, o Pai e o Espírito Santo, nós não temos muito conteúdo, né? Você vai pensar a pessoa divina do Pai. Nós temos os elementos que o Pai criou, o céu e a terra, que está lá no livro do Gênesis. Mas assim, não há uma revelação explícita da pessoa do Pai, como houve da pessoa de Jesus. Jesus, nós temos aqui uma pessoa que vem, que se encarna, que toca a nossa humanidade, que vem fazer parte da nossa vida. Então, essa revelação é explícita, nós podemos tocar, como São João diz, né, na sua primeira carta, o que vimos, ouvimos, nós tocamos na palavra da vida, o Verbo eterno. Já a pessoa do Espírito Santo, como nós vamos ver posteriormente, há manifestações do Espírito, mas também as manifestações do Espírito são bem discretas, né? Porque ele se revela de um jeito em um momento, depois em outro momento há uma outra revelação. Nós iremos tratar disso. Por isso, a pessoa divina de Jesus, ela apresenta um conteúdo muito maior. No 599, então,
o catecismo diz, né, como a morte de Cristo foi redentora dentro do plano do desígnio de salvação. Então, não é somente uma morte, é aquela morte, ela redime, ela é instrumento de salvação, diz o catecismo. A morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias, né? Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus em Jerusalém, já em seu primeiro discurso em Pentecostes. Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito na mão de Deus, né? Então, falar que Deus tinha ciência, ou seja, a presciência, o conhecimento daquilo que ia acontecer com o nosso Senhor, não é dizer que os autores da morte de nosso Senhor foram passivos, de que eles não são responsáveis. Havia um projeto, um desígnio de Deus, e portanto eles só executaram esse projeto de Deus. Não significa isso. Continua o catecismo. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, né? Então, de alguma forma, está tudo predestinado nos desígnios de Deus, né? No conhecimento de Deus, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Existe aqui sempre a liberdade humana, que Deus não invade, e dentro da liberdade de cada homem, como nós vimos lá quando nós falávamos sobre a providência divina, Deus se apropria da liberdade humana, ou seja, das escolhas humanas, e a partir disso Deus tem um projeto, um desígnio, que evidentemente ultrapassa a nossa capacidade racional de compreender esse desígnio, porque uma vez que esses desígnios e esse plano está na ordem do sobrenatural, nós não conseguimos perscrutar, nós não conseguimos aprofundar tudo isso. Depois do número 601, o catecismo diz que Cristo morreu segundo as Escrituras. Então existe ali uma promessa, desde o Antigo Testamento, que o Verbo divino iria oferecer sua vida. Não é estranho isso, porque inclusive no Evangelho do próximo domingo, que vai ser os discípulos de Emaús, né, o texto contido na liturgia que nós já ouvimos dentro da oitava da Páscoa, na quarta-feira, aquele episódio que tem 2 discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, Jesus se coloca no meio deles e começa a falar sobre as Escrituras. Neste episódio, Jesus começa a falar, mas como que vocês são lentos para compreender tudo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento? Quando os profetas falavam no Antigo Testamento, eles falavam de quem? De Jesus. Então, Jesus, ele é aquele que veio justamente para redimir a humanidade. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal. Isto é, resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. Então, a morte de Cristo é por esta finalidade, o resgate do ser humano. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido secundum Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, né? A morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo de Yahvé. A profecia do servo de Yahvé que está lá no capítulo 53 do profeta Isaías. Esta profecia que a gente ouviu no texto da primeira leitura da sexta-feira da paixão do Senhor, né? Então ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, não abriu a boca. Eles levaram Jesus como um animal. As pessoas olhavam para ele, tapavam os olhos, né, porque ele não era digno de ser visto pelas pessoas de tão desfigurado que ele estava. Quando o profeta Isaías, portanto, está falando do servo de Yahvé, do servo sofredor, Isaías está falando da figura de Jesus. 602. São Pedro pôde formular assim a fé apostólica no projeto divino de salvação.
Olha o que diz São Pedro: fostes resgatados da vida fútil, que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. São Pedro, numa outra passagem, vai também dizer que nós fomos comprados pelo altíssimo preço, pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Pedro diz: nós não fomos comprados nem pela prata, nem pelo ouro, mas nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Cristo. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Então, uma das consequências do pecado original é justamente a morte, né? São Paulo também vai dizer isso na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Então, por que a morte entrou no mundo? A morte entra no mundo como consequência do pecado. Então, é consequência. Então, a morte não faz parte do desígnio e da sabedoria divina. Em nenhum momento Deus pensou a morte para o ser humano. O que Deus, revelou é que Ele criou o ser humano com a vida. O estado de morte entra como um ato de desobediência do pecado. Então, por isso, a gente precisa tomar muito cuidado quando nós culpabilizamos Deus em relação ao nosso pecado, né? E dizemos, porventura, tal pessoa morreu porque essa foi a vontade de Deus. Existe, de fato, uma vontade divina manifesta. Mas isso nem sempre deve ser dito. Por quê? Porque existem graus de caminhada cristã de cada pessoa. E se você diz isto a uma pessoa que talvez esteja num nível de fé muito inferior, muito pequeno, aquilo pode causar muitas dores interiores para a pessoa. Inclusive, a pessoa pode ter um ato de rebelião contra Deus e de revolta contra Deus. Se Deus se diz um Deus de amor, de bondade e misericórdia, como que Ele permite e retira de modo violento essa pessoa da minha vida? Então, cada um tem uma estrutura espiritual, cada um tem uma estrutura psíquica, cada um tem uma estrutura emocional. E nem sempre as pessoas estão preparadas para acolher isso. Então, padre, mas não foi uma vontade de Deus manifesta na morte de Cicrano? Existe uma vontade manifesta, porque uma vez que Deus permitiu que aquilo acontecesse, há um desígnio divino ali. Só que dizer isto, e dependendo da forma como a gente diz isto, sobretudo num velório, no momento em que a pessoa está sofrendo com a perda do seu ente querido, pode causar um impacto estrutural na vida da pessoa e um ato de rebelião contra Deus. Não quero saber mais de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do luto, toda pessoa ela passa por fases. O luto, ele tem mais ou menos assim um tempo para que a pessoa possa gerenciar isso. Nós nunca estamos preparados para perder ninguém. Então, eu estou preparado para a morte de tal pessoa. Quando você perde, aquilo provoca um impacto dentro de você. Nós não estamos preparados para isso. Certo. Dentro do processo do luto existem algumas fases. E isso pode levar de 6 a 1 ano. E isso depende de cada pessoa. Não pode demorar mais do que 1 ano. A pessoa está lá 3 anos, está lá ainda sepultada, aquela pessoa não conforme de ter perdido ela. Que ela passe por um processo assim de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 3 meses, tudo bem. Agora, se já está ultrapassando isso, precisa procurar ajuda. E tem pessoas que lidam isso com muito mais tranquilidade. Em 6 meses, conseguiu gerenciar bem. Dentro das fases do luto, tem um momento em que a pessoa fica mais quieta, mas existe um momento que se chama um processo de revolta, que alguns autores até chamam de raiva. A pessoa fica com raiva e esta raiva se volta muitas vezes contra Deus, porque Deus permitiu isso. Pode ser que inicialmente a pessoa acolha bem, mas chega numa hora ela se... Porque assim, sempre existem as perguntas, mas por que isso foi acontecer? Sobretudo quando esta morte ela é mais violenta. Chega uma doença e leva a pessoa. Um acidente trágico, está todo mundo aqui, de repente sai, a pessoa sofre acidente e morre. Então esse é um tipo de morte muito violenta.
com o qual ninguém está preparado para encarar. Já quando a pessoa está, por exemplo, com câncer, 6 meses fazendo tratamento e aquele processo só vai declinando, existe ali uma capacidade da pessoa de perceber que a qualquer momento ela pode morrer. Então aí as pessoas vão como que se preparando para aquele momento, né? Então existem essas diferenças impactantes. Aí acabei de perder, a mãe perdeu uma filha num acidente trágico. Você chega lá e fala, foi a vontade de Deus? Horas, bola, carambola, né? Isso não responde as minhas inquietações, né? O certo é calar a boca. Cale a boca e fica a boca fechada, né? A melhor opção é você não abrir a sua boca, né? Porque às vezes a sua boca é uma fossa aberta, só lança merda, né? Então, fique quieto. Abrace, diga meus profundos sentimentos, estamos juntos, conte comigo. Seja um braço, um esteio, né? Ai, minha filha, eu sei como é a sua dor, eu já passei. Você não sabe, porque a dor de cada um é de cada um. Eu posso ter perdido um filho, a outra pessoa perdeu um filho, mas o impacto disso é diferente para cada pessoa. Eu não sei como é a sua dor, não dá para mensurar, porque aquela pessoa que perdeu o filho, pode ser que ela tenha uma vida sofrida e hoje ela sabe lidar muito mais fácil com a perda. Pode ser que do outro lado, aquela mãe sempre foi uma dondoca, assim, e o impacto da dor é outro modo. Cada um tem um impacto dentro de si. Então, um conselho, né? Não perca tempo falando muito. Velório é lugar de a gente ficar quieto e rezar, né? E esperar o momento de enterrar. Os nossos velórios, né, eu vejo assim uma bateção de papo, uma converseira, né? Contação de piada, enfim. Por isso que eu acho que o velório devia ser uma coisa bem rápida. 2 horas tá bom e já enterra, né? Pronto. Já não precisa ficar ali amassando barro. Porque morreu, fazer o quê? Chegou os parentes, viram? Não tem mais o que fazer, né? Vamos enterrar e seguir a vida, né? É importante que haja o processo de sepultamento. Isso é muito importante. Que veja enterrando, porque psicologicamente a gerência disso é muito boa. Mas tem gente que gosta, né? E madrugada fora, meu Deus do céu. Morreu cedo, vai entregar no outro dia cedo. Meu Deus do céu. Eu já disse, né? Eu não perco uma noite de sono para ficar velando o corpo. A única pessoa que eu poderei fazer isso é para minha mãe. E aí nem sei se der meia-noite se eu não vou dormir e volto no outro dia cedo, né? Porque eu perder uma noite de sono para velar corpo não vai adiantar nada. Por mim, fecha o velório, espera outro dia e volta cedo, né? Ah, mas fica lá 2, 3 horas da manhã, tá todo mundo assim, sofrendo, né? Objetivamente, não sei se tem muito resultado. 603, né? Vamos para frente. Talvez vocês estão falando, nossa, o padre não tem nenhum sentimento, coitadinho. Tem sentimento sim, mas um negócio assim que... Jesus não conheceu a reprovação como se ele mesmo tivesse pecado. Mas no amor redentor que sempre uniu o Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de dizer em nosso nome na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Então, as palavras de Nosso Senhor no alto da cruz, quando Ele diz, né, aquelas palavras do Salmo, como nós vimos no domingo de Ramos, é justamente porque Jesus assume o nosso pecado, né? Ele não tinha pecado, não cometeu pecado, mas trouxe a condição de pecado para dentro de si, isto é, para dentro da sua humanidade. Porque ele precisava experimentar isto na carne. Porque São Gregório de Nazianzeno, um padre da igreja, que faz parte dos padres da Capadócia, né, ele diz que aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Se Jesus não tivesse assumido o pecado, não porque ele teve pecado, mas a condição do pecado, o drama que é o pecado na alma humana, o pecado não poderia ter sido redimido. Então, tudo aquilo que Deus assumiu, e é por isso que Ele assume a humanidade, Ele assume para levar dentro da humanidade, para que a sua natureza divina pudesse redimir, então, a angústia do pecado. Claro que nós não conseguimos entender isso, né? Como que Jesus leva para dentro de si essa condição do pecado, né? Mas isso aqui o catecismo nos diz justamente para manifestar o ponto seguinte.
o amor universal de Deus pela humanidade. A que ponto Deus se abaixa? A que ponto Deus se sujeita justamente para fazer-nos participantes da sua vida? 604. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor e benevolência que antecede qualquer mérito nosso. Como é bom saber disso, gente. Que nós não temos mérito algum. E se nós temos algum mérito, o amor de Deus antecipa os nossos méritos. Eu estou gastando minha vida para a igreja agora, né? Eu me converti agora. Grande coisa. O amor de Deus já te antecedeu. Você não tem mérito algum, porque assim, na verdade a gente acha que existe algum mérito em nós. Nossa, eu estou fazendo agora, eu estou doando, né? E às vezes a gente pode falar isso por uma tentativa de vaidade, pobreza humana mesmo, né? Aí a pessoa, nossa, parabéns, olha que bonito, eu vejo você sempre lá, se doando, né? Tá, mas para com isso. O amor benevolente de Deus já me antecipou. E eu sou feliz por isso. Eu sirvo, não porque eu quero mérito ou reconhecimento, eu sirvo porque Deus já me antecedeu no amor do seu Filho. Então isso já é causa de alegria para mim. Por isso vem essa passagem de São João que a gente precisava enfiar na cabeça, né? Nisto consiste o amor. 2 pontos. O que é o amor de Deus? São João dá a maior definição, a mais bela para mim, do que é o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. E essa prova de amor é manifesta de que jeito? Enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Então quando você estiver depressivo, triste, vai lá. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não fui eu que amei a Deus, não foi eu que amei ninguém. Foi Ele que me amou. Enviou seu Filho como vítima de expiação pelos meus pecados. Ponto. Para de frescura. Não fui eu que amei, Ele me amou. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, nós precisamos crer nisso. Não basta somente ler isto, você precisa rezar isso. Eu creio que eu fui amado. E se eu fui amado, eu sou uma boa notícia. Uma boa ideia que Deus pensou. Vocês creem nisso? Será que creem? Se você crê, não pode ter motivo de tristeza dentro do seu coração. Você não pode, em um momento algum, questionar a bondade de Deus, o seu desígnio de amor, porque eu sou amado. E nem, se você for desprezado por alguém, você não pode se sentir humilhado. Porque esta humilhação não significa nada diante do amor que Ele me amou. Então, olha, me humilharam, me desprezaram. Está triste? Não, estou feliz, porque Ele me amou. Isso que importa. Mas eu fui excluído, não gostam de mim, porque eu sempre fui esquisito e tal. Tá, mas por que você está parado nisso? Eu fui amado por Deus. O amor infinito me amou, gente. Gente, esta comparação talvez vai ajudá-los. É como se você acertou na Mega Sena, o dinheiro está lá na tua conta, você é bilionário, mas você fica com um pratinho aqui mendigando amor. Me dá amor, me dá amor. Por favor, me ama. Nossa, eu faço de tudo para você, você não me ama. Me ama. Mas, ô seu idiota, você é milionário, você vai lá no banco, a sua conta está gorda, está robusta, e você fica aqui mendigando moedinha para as pessoas, para que as pessoas te amem, para que as pessoas te valorizem, enquanto você é bilionário. Você foi amado por um amor infinito, e você fica aqui nessa vida procurando amores finitos, para que os amores finitos preenchem o seu coração, e os amores finitos não são capazes de fazer isto. Somente o infinito é capaz de fazer isto. Então, deixa de ser mendigo. Seja apenas mendigo do amor de Deus. Se você é mendigo do amor das pessoas, você não entendeu a primeira carta de São João. O amor consiste nisso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou
e nos entregou o seu Filho como vítima de expiação pelos meus pecados. Ponto. Então, isso aqui cura tudo, viu, gente? Deus demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quando ainda éramos pecadores, Deus morreu por nós numa cruz. Ponto, diz São Paulo. 605. Este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou na conclusão da parábola da ovelha perdida: assim também não é da vontade do Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Deus não deseja que nenhum se perca. Na parábola da ovelha, o autor até diz, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou seja, esses 99 justos se acham meritórios, tem muitos méritos. Então, Deus me ama pelos méritos, Deus não me ama por aquilo que eu sou. E está cheio de gente dentro da igreja que pensa isso daqui, ó. Deus não me ama por aquilo que eu sou, Deus me ama pelos meus méritos. E isso não é verdade. Então, assim, quando você cometeu o pior pecado da sua vida, ou você vai ainda cometer, né? Queira Deus que ninguém caia nessa desgraça, né? Naquele exato momento que você estiver cometendo o pecado, você precisa dizer: eu fui amado por um amor infinito, ou eu sou amado por um amor infinito neste momento. Porque às vezes a gente pensa: deixa eu me arrepender, deixa eu ir para o confessionário, e aí me mostrar que eu sou bonzinho, e aí Deus vai me amar porque eu estou belo, cheirosinho e arrumadinho. E essa não é uma verdade. Quando ainda éramos pecadores, Deus já deu seu Filho por mim. Então, quando eu estava no lamaçal da desgraça, Deus olhou para mim e disse: eu vos amo. Eu vos amo desde toda a eternidade. Agora, isso não significa que a gente não vai corresponder ao amor, porque o amor de Deus é sempre a primeira iniciativa. Deus toma a iniciativa. Mas à medida que você entendeu o amor de Deus, aí o que você vai fazer? Corresponder ao amor de Deus. Vai dar sua vida por Ele. Assim como Ele deu a vida por mim, eu quero dar minha vida por Ele. Eu não vou permanecer indiferente ao amor de Deus. Então Ele me amou, eu posso aprontar. Não se trata disso. Se Ele me amou por primeiro, agora eu tenho que corresponder. Porque como não amar de volta um amor assim? Se Ele deu sua vida a ponto de me salvar, quando ainda eu estava na desgraça do inferno, agora eu preciso dar minha vida por Ele, oferecendo tudo aquilo que sou para Ele. Isto é o amor de Deus. Isto é a compreensão mais perfeita apresentada por São João desse amor. No finalzinho lá do número 605, na página 173, tem uma citação muito bonita, né, que diz lá: olha, não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Sofreu por todos. Nem todos querem, evidentemente, essa salvação, mas Ele morreu e sofreu as dores, as angústias e os sofrimentos de cada pessoa humana. Certo? 606. Aí o catecismo vai começar a falar sobre a oferenda de Cristo ao Pai pelos nossos pecados. Então, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma oferenda ao Pai. Toda. Desde o início da sua vida até a sua conclusão. Jesus passou a vida inteira se oferecendo. A gente pensa, o sacrifício de Jesus na cruz é o sacrifício do Filho oferecido ao Pai. Só naquele momento crucial ali. Não. Desde o início da sua vida, a sua vida foi uma oferenda ao Pai. Tanto que a carta aos Hebreus diz, quando Jesus entra no mundo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então Jesus entra no mundo assim, para fazer a vontade do Pai. E toda a sua vida, desde o início até o final, foi uma oferenda. Nós vamos passar, por exemplo, por diversos momentos da vida de nosso Senhor, onde nós vamos ver diversas experiências de sofrimento. No 8º dia, quando acontece a circuncisão, na perda de Jesus no templo, mesmo na apresentação ao templo, mesmo no momento da fuga para o Egito, todos os momentos dramáticos que nosso Senhor passou. Então, toda a vida de Jesus, ela é um constante sacrifício ao Pai. E se nós queremos ser expressão
né, da vida de Jesus, nós precisamos entender que também a nossa vida é uma oferenda a Deus. Talvez essa é uma das partes mais difíceis da nossa espiritualidade cristã. A configuração à pessoa de Cristo. Compreender que a minha vida precisa também ser uma oferta a Deus, como foi a vida de Jesus. Se eu quero me assemelhar à vida de nosso Senhor, eu preciso me assemelhar ao jeito de nosso Senhor viver. E o jeito de nosso Senhor viver é uma oferenda ao Pai na cruz. É uma imolação, uma entrega. Olha o que o catecismo vai dizer lá no finalzinho do 606. Diz lá, olha: o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro, se quiserem até grifar, é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. Como Jesus expressa o seu amor pelo Pai? Na entrega de si mesmo na cruz, pelos pecados da humanidade. Mas nessa cruz que não se manifesta somente naquele momento que está oferecendo lá na cruz. A cruz que se manifesta diariamente, todos os dias. Esta é a expressão da comunhão do Filho com o Pai. Aqui existe um intercâmbio entre o Pai e o Filho, uma relação de amor. O Filho está amando o Pai, dando sua vida por nós. O Pai me ama porque dou a minha vida. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 17. O mundo saberá que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então o Filho vem para obedecer o Pai. Cumprimento da vontade do Pai, perfeito. Depois do 607, vai mostrar que esse desígnio redentor do Filho está em plena conformidade com a vontade do Pai, né? O Pai quer que o Filho se ofereça na cruz. 608. Depois de ter aceitado dar-lhe o batismo junto com os pecadores, João Batista viu e mostrou Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Manifesta assim que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor que se deixa levar silencioso ao matadouro e carrega o pecado das multidões, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel por ocasião da primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo exprime sua missão. Qual é a missão de Cristo? Servir e dar sua vida em resgate por muitos. Toda a vida de nosso Senhor é uma constante oferenda. Só que essa oferenda dá a impressão de que, se Jesus veio fazer a vontade do Pai, Jesus está fazendo isso como se fosse um escravo. O Pai é cruel, então ele jogou lá o Filho na fogueira, se vira aí e salva o mundo. 609 vai responder isto no catecismo. Jesus abraça livremente o amor redentor do Pai. Existe um ato voluntário da pessoa divina, a segunda pessoa divina, de querer aquilo que o Pai quer. E de saber que Ele será agradável fazendo aquilo que o Pai quer. E isso não é um ato de escravidão, é um ato voluntário. Eis que venho fazer a tua vontade, Senhor. Numa outra passagem do Evangelho de São João, Jesus vai dizer assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, o ato de entrega da sua vida é um ato livre. Eu vou para o sacrifício para oferecer minha vida. É como nós pensarmos mais ou menos a vida de alguém que entra no Carmelo, as irmãs do Carmelo, ou quem foi, por exemplo, para um mosteiro, ou mesmo as comunidades monásticas mais radicais, né? Como a Trapa e outras que são bem mais radicais com relação à vivência, né? A pessoa, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas o que leva uma pessoa em pleno século XXI, né? No mundo de tantas facilidades, modernidade, tanta abertura a novos horizontes, deixar sua vida, deixar tudo isso daqui, morar atrás de grade, e você só ter contato com essas pessoas pela grade. Muitos pais que veem seus filhos irem para o Carmelo, né, ficam até meio loucos. Nossa, o que minha filha vai fazer lá? Eu vou lá visitar minha filha está atrás da grade, parece que está presa. O que eu posso fazer é vê-la atrás das grades. Vai para a missa, ela está atrás das grades. O que faz uma pessoa
escolher essa vida? Um ato voluntário de amor. Quero consumir minha vida por amor a Deus. É um ato genuíno, corajoso, de entrega. Assim Jesus faz. Essas pessoas veem a gratuidade do amor de Deus revelado no Filho Jesus e elas querem fazer a mesma coisa. Eu quero simplesmente ser como uma vela que queima no altar. Eu vou me consumir. Mas você vai consumir como? Rezando pela igreja, sustentando a igreja em oração. Mas minha filha, reza em casa conosco, não precisa ficar aí tão longe. Você nunca mais pode sair daí e visitar a gente lá em casa. Você não pode ir no shopping. Nossa, perdeu as alegrias da vida, minha filhinha. Agora eu vejo você só aqui, uma vida triste, né? Para eles, de fato, é uma vida triste, para os pais. Ainda mais se são mundanos. Daí a filha está precisando de psiquiatra, hospício, alguma coisa do tipo. Mas ela está livre. Eu já visitei vários Carmelos, e dentro dos Carmelos que eu visitei todos, você vê naquelas mulheres e os Carmelos que visitei, em geral, os Carmelos estão bombando de vocações novas, né? As meninas, com todo respeito às irmãs, mas enfim, é a verdade, né? As vocações religiosas hoje só bombam nos Carmelos, femininas. Você não vê nenhuma moça querendo ir para determinados tipos de congregação, de apostólicas. Você é irmã para ser enfermeira? Não precisa, vai ser enfermeira. Você é irmã para cuidar de colégio? Quem que quer para ser diretora de colégio? Para com esse negócio. Então, não fazendo uma crítica, mas é o fato. Olha aí pelo Brasil afora. Você vê essas congregações antiquíssimas que cuidavam disso? Eu estava em Aparecida um dia, foi em 2022, 2023. Aí estava tendo um encontro da CRB, que é o encontro das religiosas do Brasil. Gente, abriu aquilo, eu levei um susto. E assim, não estou zombando não, só tinha pessoas acima de 60 anos. Eu falei, daqui 20 anos acabou a vida religiosa do país. Mas as carmelitas não participam desse encontro, porque carmelita fica fechado, né? Então não posso sair. Então, e aí você vai nos Carmelos, o de Campo Mourão, que é próximo aqui, não tem onde pôr mais vocação. Elas estão mandando para Francisco Beltrão, porque ali elas precisam de dinheiro para construir mais celas. E aí você chega lá e conversa com aquelas irmãs, pouco tempo, aquilo é uma alegria, é um sorriso, é uma paz de quem se ofereceu gratuitamente. Não está lá, estou aqui, né? Escolhi essa vocação, agora preciso viver isso aqui, murmurando, reclamando. Não significa que elas estão lá o tempo inteiro assim. Tem lutas, tem as batalhas, todos nós temos. Mas existe uma generosidade, uma gratuidade, né? Eu conheci outros Carmelos em outros lugares, todos eles com vocações novas e todas as vocações muito felizes, muita generosidade na entrega. O de Campo Mourão, há pouco tempo morreu a fundadora do Carmelo, que fundou o Carmelo em Campo Mourão, né? Não a fundadora do Carmelo, porque isso é obra do Antigo Testamento, né? O surgimento dos Carmelos depois. E o de Campo Mourão é o Carmelo reformado de Santa Teresa, né? A vida austera. E a fundadora ali tinha 90 anos, né? Só que ela já não era mais a superior, que já não tinha mais condições, bem velhinha e tal. Aí eu fiquei uma semana lá no Carmelo, celebrei com as irmãs e tudo mais. E ela era muito engraçadinha, né? Daí nós fomos, né, no parlatório. O parlatório é o local que as irmãs vêm, todas, abre a cortina, né? Daí tem a grade e a gente conversa com elas. Eu sentei e essa irmã, a mais velha, que agora não lembro o nome dela, era assim, uma sanguínea, mas muito simpática. De uma assim, todas as irmãs que iam se apresentar, ela começava a apresentar o histórico dela. Essa daqui veio de tal lugar, tal. Daí a irmã falava, irmã, deixa as irmãs se apresentar. Mas assim, uma pessoa assim, de uma alegria aí, nós fomos perguntando qual o santo de devoção, né, cada uma tinha, e aí ela falou assim, padre, o céu inteiro é meu. Eu sou amigo de todos eles. Mas disse assim, com uma convicção, uma alegria na alma, que você fala, meu Deus do céu, que certeza, né? Certeza dentro do coração, porque eu não tenho um santo de devoção, todos são meus amigos. Aí,
inclusive, ela é a primeira que chega na capela na madrugada para rezar. Com muita dificuldade ela caminhava. Ela faleceu faz 1 ano e meio, recebi notícias. E ela sentadinha lá, eu estava com mais uma pessoa, eu fiquei sondando ela assim, né? Porque ela estava lá atrás das grades, e ela mexendo no breviário. Daí chegou uma outra irmãzinha, ela falou assim: eles estão nos sondando. Ela era muito simpática assim. Então, foi assim, uma semana de riqueza, né? E aí você pergunta, mas por que uma vida sacrificada, uma vida imolada? Por amor ao nosso Senhor, né? Ela já estava atrás das grades há 60 anos. Imagina, ficar num local 60 anos, consumindo sua vida, debaixo da oração, do sacrifício e da entrega diária, né? Só entende e vive isso quem entendeu e compreendeu o amor de Cristo, né? Falei tudo isso por causa da entrega de Cristo. Assim a gente consegue entender a entrega de Cristo. Se uma irmã, se uma mulher, né, desse mundo tão frágil, tão pecadora, faz isso para ser agradável a Deus, imagine o Filho Santíssimo de Deus, no seu ato voluntário de amor para entregar sua vida pela humanidade. Então Jesus não tem coação do Pai. O Pai vai lá e faz isso, filho. Não, é um ato livre. Assim como uma irmã escolheu sair deste mundo e se trancar atrás das grades por amor a Cristo, o Filho também escolhe fazer a vontade do Pai para se tornar agradável ao Pai, e para que de tão agradável fosse a sua oferenda, nós também nos tornássemos agradáveis a Deus. Porque foi isso. Ele se tornando agradável com a sua oferenda ao Pai, o Pai não nos olha diretamente, olha no Filho, porque nós somos filho no Filho, e olhando o Filho, nós nos tornamos agradáveis ao Pai também. Que nós somos, vamos dizer assim, tomados pelo Filho, Jesus, levados para dentro dele, e aí o Pai não nos vê. Porque se o Pai olhar diretamente para nós, ele vai sentir repugnância por causa do nosso pecado. Mas ele não nos vê diretamente, ele vê o Filho que está em nós. E por isso, nós nos tornamos o quê? Agradáveis a Deus. Ao abraçar em seu coração humano 609, o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito do seu amor divino, que quer a salvação dos homens. Com efeito, entenda isso daqui, olha, aceitou livremente sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Ninguém me tira a minha vida, mas eu a dou livremente, né? Daí a liberdade soberana do Filho de Deus, quando ele mesmo vai ao encontro da morte. Na ceia, há uma antecipação dessa oferta de Jesus. Eu expliquei bem isso naquela catequese que antecedeu a Semana Santa lá, né? Na verdade, a Semana Santa não. O Tríduo Pascal. Que eu falei que tem 2 sacrifícios que acontecem ali no sacrifício pascal: o sacrifício ritual e o sacrifício existencial. O ritual aconteceu com Jesus se reunindo com seus discípulos, lavando os pés, tomando a ceia. O sacrifício existencial começa no momento que Jesus sai do cenáculo e aí, cantando salmos, ele vai para o Horto das Oliveiras. Ali, de fato, vai ser o sacrifício existencial. Na última ceia, ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Mas isso ele diz ritualmente. E a gente vê isso expressivamente acontecendo no alto da cruz, quando você vê um corpo doado e você vê um sangue derramado. Não foi somente da boca para fora que ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Foi na cruz que ele fez isto existencialmente. 612, nós passamos pela agonia de Jesus no Getsêmani. Esta agonia mortal de Jesus, nós meditamos no mistério, nos mistérios dolorosos, né? É o primeiro mistério, que Jesus passa por aquela agonia tremenda. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus chegou a suar sangue. Ninguém de nós viveu um drama existencial a ponto de chegar a suar sangue. A gente pode ter até suado, pode ter ficado ofegante, pode ter gerado uma ansiedade, um pânico, mas ainda você não viveu uma agonia a ponto de derramar suores de sangue.
A Brasil Paralelo, há 2 semanas, uma semana, lançou um pequeno documentário, né? De a paixão, não me lembro se foi a paixão de Cristo a partir da medicina. Seria muito interessante a gente assistir aqui, são 15, 20 minutos, coisa rápida. A paixão de Cristo a partir do olhar da medicina. E alguns médicos relatando o que foi a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um pouco assim forte, né? Mas vale a pena. Porque às vezes a gente não consegue mensurar o que foi os dramas, o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui sobre uma outra perspectiva, né? A gente poderia pegar por qualquer perspectiva. Vamos fazer uma análise psicológica do sofrimento de Nosso Senhor. Imagina, que dramático é aquilo. Aqui sobre a perspectiva da medicina, sobre a questão da dilatação das próprias veias de Nosso Senhor, a que ponto chegou para que Jesus, por exemplo, chegasse a suar sangue. O que aconteceu dentro do corpo humano de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vale a pena, e muito enriquecedor, faz até a gente pensar e meditar um pouco sobre toda essa dramaticidade de Jesus. No finalzinho do 612, tem as últimas 3 linhas. Diz o catecismo: ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita sua morte como redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Nosso Senhor tinha 2 vontades, uma vontade divina e uma vontade humana. Neste momento, ele resigna totalmente a sua vontade humana e aceita a vontade divina para que a vontade humana, não esmagada, mas oferente, pudesse ser fonte de redenção para a humanidade. Porque quem nos salva é a humanidade santíssima de Cristo. A humanidade de Cristo, a humanidade santíssima de Cristo é o instrumento da nossa salvação. É por isso que o Catecismo da Igreja vai dizer, quando a gente começar a vida sacramental, que todos os sacramentos são o toque da humanidade santíssima de Cristo em nós. Porque os sacramentos são os meios de salvação. Então, cada sacramento é o toque da graça da humanidade de Nosso Senhor nas nossas almas. Todas as vezes que nós recebemos qualquer um dos 7 sacramentos, Cristo está tocando com a sua humanidade santíssima na nossa alma. De maneira sobrenatural, né? 613. A morte de Cristo é o sacrifício único e definitivo. Então não existe outro sacrifício. Só Ele pode reparar, pagar os nossos pecados, né? A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança, que reconduz o homem à comunhão com Deus. Então, o que estabelece a comunhão que fora perdida desde o princípio pelos nossos primeiros pais, é o sacrifício de Cristo na cruz. Somente Ele, único e definitivo. Todas as outras alianças que Deus estabeleceu ao longo da história eram representações da aliança definitiva, que se dá com o seu Filho Jesus. Por isso, como se manifesta essa aliança? Essa aliança se manifesta no sacrifício de cada missa. Então, por exemplo, a gente está andando, por exemplo, né, debaixo de uma chuva, de repente vem o sol, aparece um arco-íris. Aqueles que conhecem um pouco de Sagrada Escritura, logo vão lembrar da aliança de quem? De Deus com... Lá, gente, no livro do Gênesis. Com Noé. Deus estabelece aliança com Noé lá. O arco-íris foi o sinal de aliança. Então você fala, olha, esse aqui é um sinal. Só que esse sinalzinho aqui não é nada perto desse sinal aqui. Porque aquele sinal que você vê é uma manifestação divina, bondosa. Mas era somente uma representação da aliança estabelecida no sacrifício do altar. Porque esta é a aliança definitiva. O sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança que não tem fim. E que agora não foi selado por nenhum outro homem. Como foi o sacrifício de Isaac, de Abel, enfim, todos os sacrifícios
que aconteceram na Sagrada Escritura, mas agora é o sacrifício definitivo. Todos eles foram simplesmente uma mera representação desta aliança definitiva. Esta traz comunhão com Deus, né? Definitivo. As outras iam estabelecendo alianças até que Deus fizesse uma nova aliança. Depois dessa, não tem mais aliança. 615, a substituição da nossa desobediência por sua obediência. Então, tá aí por que é difícil obedecer, né, gente? Porque a obediência é a primeira consequência do pecado. É muito difícil a gente gostar de obedecer, né? Então, desde o primeiro pecado dos nossos primeiros pais, o que está lá no cerne, no miolo do pecado, é um ato de desobediência. Deus disse: não comerás do fruto que está no centro do jardim. Ponto. Só esta lei que existia. Esse era o único mandamento. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, só não façam isto. E foi justamente a curiosidade, a sedução da serpente, que atiçou aqueles nossos primeiros pais, que os levou a justamente cair na desobediência. E Cristo faz o reverso do que fez os nossos primeiros pais. Virgem Maria também, né? Por isso que a Virgem Maria e Nosso Senhor são chamados de o novo Adão e a nova Eva. Porque diferentemente do primeiro e da primeira, eles não desobedeceram, eles obedeceram. Então Cristo aqui é o novo Adão, portanto, obediente ao Pai, né? Só que nós temos essa rebelião dentro de nós, né? Então, esse ato de obediência a Deus, né, o querer de Deus, a vontade de Deus, eu não estou dizendo nem de obediências humanas, eu estou falando da obediência a Deus. Querer ser agradável à vontade de Deus é muito difícil. 616. Este amor de Jesus, este seu sacrifício, ele tem um valor. Este valor é expresso pelo catecismo de 4 modos. Olha aí no número 616. O valor da redenção, o valor de reparação, o valor de expiação e o valor de satisfação. Então, no sacrifício de Cristo está contido tem esses 4 valores. O valor do Cristo que se oferece para a nossa redenção, Ele que repara os nossos pecados, expia todas as antigas faltas e satisfaz todas as nossas dívidas. Então, nenhum homem na terra, por mais santo que seja, peguemos São José, homem santíssimo, fiel a Deus, obediente, ele não pode salvar a humanidade. Nós temos consciência disso, certo? Então, São José é um homem santíssimo, obediente, agradável a Deus, fez vontade de Deus, mas São José não tem a união hipostática. Portanto, não participa da natureza divina. E por mais santo que São José seja, ele não pode nos salvar. O mesmo se diga acerca da Virgem Maria. Ela é santa, agradável, imaculada, assim como Eva também era. Eva também, antes do pecado, era imaculada, santa, não tinha mancha, não tinha pecado. Mas ela não pode nos salvar. Ela é um instrumento com o qual Deus entra na história, assume a humanidade, através do seu ato de obediência. Mas o nosso Salvador, nós temos muito claro na fé católica, que é o Divino Redentor. Só Deus poderia realizar a obra de resgate da humanidade. É por isso que o Filho eterno do Pai assume a humanidade, leva a humanidade para dentro da sua divindade, para torná-la partícipe da vida divina. Porque senão o ser humano não consegue chegar até Deus. A tentativa do homem de chegar até Deus sempre cai na frustração. Veja Babel. Quiseram chegar até Deus, sem Deus, terminaram doidos. Então, quem nos justifica, quem nos redime, é o Verbo eterno, divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, nós não estamos inferiorizando a Virgem Maria, com isso nós não estamos inferiorizando a figura de São José em nenhum pouco. Nem um pouco. Porque nós sabemos o lugar que ambos ocupam no desígnio redentor, no projeto de salvação. Então, eles ocupam de fato um papel importantíssimo. O que dirá a Virgem Maria?
muito, 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 muito acima de São José, né? Mas muito, muito, muito abaixo de Jesus, né? A gente precisa ter essa compreensão. Então pensa, nosso Senhor Jesus Cristo está aqui, a Virgem Maria está aqui, São José está aqui e nós estamos bem abaixo daqui, certo? Então, a Virgem Maria, ela nos olha de cima para baixo, nós olhamos de baixo para cima, né? Jesus olha para a Virgem Maria de baixo para cima, de cima para baixo, melhor dizendo, porque ele vê e sabe a pequenez dela. Mas a gente não olha Nossa Senhora como Jesus olha, né? Nós olhamos a nossa condiçãozinha aqui, mas parece que nem estou vendo ela, porque tem uma miríade de santos na frente dela, e muito acima desses santos está São José, e muito acima de São José está Nossa Senhora. E aí depois vem a Trindade Santíssima, né? Para concluir essa parte, 618, a nossa participação no sacrifício de Cristo, né? Como é importante nós entendermos isso, que nós temos que participar do sacrifício redentor de Cristo. A cruz é o único sacrifício de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, só Ele. Mas, pelo fato de que em sua pessoa divina encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, oferece a todos os homens de uma forma que Deus conhece a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Olha aí, é muito lindo isso daqui, né? Nossa, eu quero ser associado ao mistério pascal. Mas daí Deus te associa ao mistério pascal, isso é pena. Ou seja, o que é ser associado ao mistério pascal? É ser associado à cruz. Aí Deus passa você numa máquina de moer carne. E aí o que você faz? Eu não quero cair nessa carne, porque eu vou ser moído. Mas você não quer ser associado ao mistério pascal de Cristo? Então você vai virar carne moída, você vai ser moído, porque o óleo sai do azeite esmagado. Então Deus vai precisar te esmagar para tirar o fruto. Mas quando a cruz nos visita, a gente esperneia, né? Chama seus discípulos, olha aqui, a tomar a cruz e segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele. Isto se realiza de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. Então, abaixo de Nosso Senhor, quem mais sofreu foi a Virgem Maria. E por quê? Mas parece que Nossa Senhora nem sofreu. Os mártires parece que sofreram muito mais do que ela. Mas, gente, existe uma coisa que a gente não entende porque nós não fomos agraciados com a graça de sermos sem pecado. O padre Antônio Roio Marim, naquela obra Teologia da Perfeição Cristã, ele trata um pouco sobre isso quando ele fala da figura de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora não cometeu nenhum pecado em sua vida, e como ela não tinha a mácula do pecado, isto é, aquela desordem que o pecado proporciona em nós, o mundo passional de Nossa Senhora, ou seja, a sua sensibilidade, ela era muito maior do que a nossa. Então, a gente às vezes vê um sofrimento e às vezes a gente é insensível, certo? Nossa Senhora não. Porque a sensibilidade de Nossa Senhora, seu mundo passional, é muito maior. Então, ela sofre. Agora você imagine, qualquer mãe do mundo que sofra vendo seu filho morrendo, tem um sofrimento tremendo. Só que o sofrimento de Nossa Senhora não se iguala e não se equipara a nenhum sofrimento de nenhuma mulher. Porque é muito maior. Ela sabe que tem diante de si um filho santo, que é Deus, que está sendo condenado injustamente, e ela, não tendo pecado, não tendo mácula de pecado alguma, sofre 1000 vezes mais do que qualquer mulher. Então o sofrimento de Nossa Senhora, depois dos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, são os maiores sofrimentos. Por isso, né? Não porque ela tenha apanhado, sofrido martírio, como muitos foram levados às feras, devorados, mas parece que esse sofrimento é muito maior. Mas não. Quem está em estado de graça e nunca cometeu pecado, não tem nenhuma desordem dentro de si. Então tem uma vantagem. Porque o pecado cega,
o pecado nos torna insensíveis, o pecado traz uma série de consequências dentro da alma humana. Final do 618, existe aí uma citação muito bonita de Santa Rosa de Lima, né? Fora da cruz, não existe outra escada por onde subir ao céu. Então não tem como subir para o céu se você não quer subir pela cruz. Então, nós queremos ir para o céu, então prepara o lombo. Vamos só mais alguns números, que daí a gente já encerra esse parágrafo e já começa depois o artigo 5, que vai falar sobre a descida de Jesus aos infernos, né? Parágrafo 3, Jesus foi sepultado. Número 624. Então aqui, logo depois da sua morte, né, Jesus é levado para o túmulo. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que o Filho não somente morresse por nossos pecados, mas que provasse a morte. Isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento que ressuscitou. Então olha o que o catecismo está dizendo. Quando aquele homem que morreu na cruz, Jesus, aquele homem, na verdade, melhor dizendo, né? Aquela pessoa divina que assumiu a natureza humana morreu, ali aconteceu o quê? O processo de separação do corpo e da alma. Porque este é o processo que acontece com todos nós. Quando você morre, o que acontece? O corpo se separa da alma. A sua alma vai para o juízo particular. Estabelecido o juízo particular, ou você está salvo, ou você está condenado. Se você está salvo, não é segurança de que você já está no céu, você está salvo. Se você está condenado, a segurança é que você já está no inferno. E para sempre estará no inferno. E vai ressuscitar no inferno com o corpo no dia do julgamento final. Ponto. Se você está do lado de cá, salvação não significa céu. Vai depender do estado em que você morreu no exato momento da sua morte. Se você está numa condição de graça, que é o que é necessário para morrer e ser salvo, e de uma graça tão grande que você já reparou os seus pecados da vida passada, você pode, por misericórdia divina, ir para o céu. Caso contrário, vai ter que ficar um bom tempo no purgatório. Bem, isso é o que aconteceu com Jesus no alto da cruz. A separação do corpo, a separação da alma. Para a gente chegar lá na frente e tentar descobrir quem morreu na cruz. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. Então, a gente reza e crê que logo depois da sua morte, Jesus desceu aos infernos. E nós vamos entender o que é esses infernos, né? É o mistério do sábado santo, em que Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização da salvação dos homens, que confere a paz ao universo inteiro. Então, no descanso, Jesus desce aos infernos, né? É por isso que sábado santo a gente tem que esperar a vigília pascal para cantar aleluia, né? Não... acordou sábado santo cedo, já vamos festar. Sabadou, né? Vamos até domingar. E aí as pessoas esquecem um pouco dessa realidade de que o sábado é um dia de silêncio, é um dia de conservar a expectativa da ressurreição do Senhor. 625. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado passivo de Cristo, antes da Páscoa, e seu estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que pode dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Agora o catecismo cita um texto de São Gregório de Nissa. Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza,
mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo em sua pessoa o ponto de encontro da morte e da vida, e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. Visto que o príncipe da vida que mataram é o mesmo vivente que ressuscitou, então aquele corpo que sepultaram no túmulo é o mesmo corpo glorioso. Claro que o corpo glorioso revestido de glória. Mas é isso que a fé católica crê. Nós cremos que o mesmo corpo que foi sepultado é o corpo que vai ter forma vivificante. Isso é importantíssimo porque depois, quando eu for entrar na escatologia, existem alguns problemas da teologia moderna acerca da ressurreição. E que aqui vão ser muito esclarecedores se a gente compreender bem a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, de São Paulo. Então, tudo aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Então, tal e qual é a ressurreição de Cristo, será também a nossa ressurreição no último dia. É preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. Aí vem a citação que responde claramente quem morre na cruz. Pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. E quando a pessoa do Verbo passou a existir, a pessoa divina do Verbo, no mistério da encarnação. Ah, mas Jesus já não existia? Sim, a natureza divina já existia, mas a alma e o corpo foram assumidos no ventre de Nossa Senhora. A pessoa divina, claro que existe desde todos os séculos, ela foi gerada lá pelo Pai. Não criado, consubstancial ao Pai. Não estamos falando da pessoa divina. Estamos falando da pessoa divina que tomou uma forma humana e ao assumir uma forma humana ele assumiu corpo e alma. Então elas existiram desde o início na pessoa divina do Verbo. Agora, o catecismo diz, e na morte, então, ou seja, lá na cruz, no momento que diz, né, ele soprou, tendo dado o suspiro, entregou o seu espírito. A gente se ajoelha na sexta-feira e no domingo de Ramos, porque morreu. Na morte, embora separados um do outro, quem separados um do outro? O corpo e a alma ficaram cada um com a mesma e a única pessoa do Verbo. Portanto, pergunto-lhes, quem morreu na cruz? Tudo bem, vocês busquem resposta e um dia me respondam, né? Porque está aí a resposta, está na cara. Está dito de maneira católica, né? Então, continuemos. Depois vocês usem a cabeça, meditem, pensem e encontrem uma resposta para isso. Quem morreu na cruz? 627. Não deixarás teu santo ver a corrupção. Então a morte de Cristo foi uma morte verdadeira, enquanto pôs a existência humana terrestre ao fim. No entanto, o corpo de Cristo não sofre corrupção. É por isso que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Porque na tradição judaica, um corpo que já estivesse mais de 4 dias sepultado, era um corpo que já estava entrando em processo de decomposição. Por isso até que quando a gente vê o episódio lá de Lázaro, as pessoas já faz 4 dias, já cheira mal, diferente do túmulo de Nosso Senhor, que as mulheres vão ao terceiro dia, e foram lá para derramar perfume sobre o corpo, Então dentro da tradição judaica, o 4º dia é o processo que o corpo já começa a sofrer a corrupção. E o corpo de Jesus não sofre a corrupção, porque nele não há pecado.
O mesmo vale para Nossa Senhora. Por isso que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Porque nós cremos que o corpo de Maria não sofreu a corrupção, não sofreu essa realidade da experiência da corrupção da carne. 628. Sepultados com Cristo. Isso daqui, quem participa da missa da Vigília Pascal, tempo da Quaresma, enjoaram de ouvir eu falar, né? O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Então, no batismo, nós fomos sepultados com a morte com Cristo, né? Para nascer com Ele para uma vida nova. Muito bem, então, aqui nós encerramos esta parte e ficaremos com o compromisso de nos encontrar para tratar a partir da descida de Jesus aos infernos, né? E já começar a falar da sua ressurreição. Agora aqui não tem muita coisa, embora nós vamos falar da ressurreição, ascensão, e depois já vamos começar a falar do Espírito Santo, né? Muito bem, então assim nós encerramos o nosso encontro. Vamos fazer nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela seja sempre a nossa guardiã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de seu bendito e amado esposo, São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.